Pessoal, dando continuidade à nossa série sobre sentimentos, hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo se tornou o maior problema psicológico da atualidade. Ele se tornou parte do cotidiano das pessoas. O medo às vezes chega de modo indesejado, a gente não sabe de onde ele vem e ele domina a gente. Ele domina a nossa mente, a nossa vida. Mas afinal, o que é o medo? O medo é um estado afetivo e emocional necessário para que a gente se adapte, para que o nosso organismo se adapte ao meio. E ele faz parte da construção do caráter das pessoas ou de uma organização social. Então a gente pode dizer que o medo é uma espécie de perturbação que a gente tem quando a gente se expõe, quando a gente ou pensa que está exposto a algum tipo de perigo, porque ele pode ser real ou não. A gente também pode ter medo quando nos sentimos apreensivos, quando a gente pensa que algo ruim vai acontecer. O medo é uma sensação ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que a gente acredita que seja uma ameaça. Agora, esse estado de alerta é muito importante para a sobrevivência do ser humano, porque se a pessoa não tiver medo, se ela não tiver medo nenhum, ela pode se expor a situações extremamente perigosas, pode arriscar a própria vida, porque ela pode não medir as possíveis consequências dos seus atos. Então, como eu disse, normalmente o medo surge quando aparece um estímulo que cause na gente ansiedade e insegurança. Mas em determinadas situações, o medo pode ser desencadeado apenas a partir de ideias em relação a algo que seja desagradável. Pode ser por razões que não têm lógica. Pode ser por crenças populares, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 30% da população mundial sofre de ansiedade, que nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. Então, como o medo é uma resposta natural do organismo para o estado de sobrevivência do cérebro, do ser humano, ao mesmo tempo ele pode ser uma força que faz a gente ficar incapaz de reagir. O nosso cérebro, quando a gente está com medo, ele ativa estímulos químicos que propiciam uma sequência de problemas, de sensações, digamos assim. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aceleração da respiração, contração muscular. São sintomas que vão ocorrer, são características físicas que vão desencadear o medo. Essas particularidades físicas são reproduzidas inconscientemente para preparar o corpo para os dois prováveis hábitos naturais, confronto ou fuga. Isso acontece também por causa da liberação do hormônio chamado adrenalina. Esse hormônio causa aceleração imediata dos batimentos cardíacos. Então o organismo reage, ele responde a um estímulo, uma estimulação física ou mental, para que ocorra o que eu falei, ou a gente luta ou a gente foge. Então, antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é a antecipação do estado de alerta. Agora, quando o organismo reage com medo exagerado, esse estado de alerta, que seria benéfico em alguns momentos, ele pode se transformar numa patologia e o medo pode se transformar numa fobia. Não há tratamento para o medo, a não ser quando ele se transforma numa fobia. Há diferentes tipos e níveis de medo, que podem surgir desde a ansiedade, pequena ansiedade, desconforto,
e chegar a um total pavor paralisante. Essas respostas vão se apresentar no organismo de diferentes maneiras, de acordo com a intensidade do medo. Há algumas maneiras que a gente pode utilizar para lidar com o medo. Por exemplo, no instante que você se deparar com o medo, você pode se questionar: eu tenho medo de quê? O que realmente pode acontecer nessa situação? Veja as respostas que você vai dar a si mesmo, para que você possa conseguir uma compreensão racional. Se você conseguir essa conversa racional, você vai deixar de alimentar uma cadeia de pensamentos negativos. Ou seja, no momento em que você se questionar, você consegue utilizar uma área do seu cérebro responsável pela tomada de decisões conscientes e voluntárias. Essas decisões vão evitar que você se envolva com medo, dúvida, receios e incertezas. Por hoje eu fico por aqui. Dúvidas é só deixar no comentário. Beijo, até a próxima.